Casos criminais, um dos assuntos mais perturbadores que existe, mas o que torna tudo ainda mais assustador são aqueles que nunca tiveram uma solução. Casos complexos, confusos e, em muitos momentos, simplesmente inexplicáveis. Histórias que mostram até onde a maldade humana pode chegar e até, em alguns casos, ultrapassar qualquer limite que conseguimos imaginar ou compreender. Crimes capazes de fazer atrocidades imagináveis, sem rastros, sem culpados, apenas perguntas que continuam sendo sem respostas. E enquanto mais tentamos entender esses casos, mais perguntas surgem, e pensar que possivelmente pode existir alguém planejando o próximo crime, escolhendo vítimas aleatórias ou pessoas específicas, e ninguém faz ideia de quem seja. Entre 1987 e 1991, um homem transformou casas comuns em cenários de medo. Ele não atacava nas ruas, não escolhia vítimas ao acaso. Ele invadia casas no meio da madrugada, e enquanto todos dormiam, em poucos minutos, o suspeito assumiu o controle total da residência, sem erros aparentes, e sempre extremamente cuidadoso. Tudo parecia planejado. Ele ficou conhecido como Senhor Cruel, e até hoje ninguém se sabe quem ele é. Mas o que mais chamou a atenção dos investigadores foi o nível de preparação. Eles acreditaram que o criminoso observava as vítimas por dias, estudava a rotina da casa e escolhia o momento exato para agir. E o primeiro caso conhecido mostra exatamente isto. No dia 22 de agosto de 1987, em Lowry Platte, na Austrália, por volta das 4 da manhã, ele invadiu a casa de uma família e, em poucos minutos, dominou toda a família. Imobilizou os pais e isolou completamente o ambiente. Nada parecia improvisado. Cada ação seguia um plano. Ele colocou o pai e a mãe amarrados dentro de um armário. O filho de 6 anos do casal foi amarrado à cama e a filha de 11 anos, que foi a verdadeira vítima. Ele saiu sem deixar rastros, sem testemunhas capazes de identificá-lo. No dia 27 de dezembro de 1988, por volta das 5h20 da manhã, o Senhor Cruel invade novamente, e dessa vez ele entrou pelas portas dos fundos, usando uma balaclava e armado. E em poucos minutos, ele dominou toda a família e a casa da família, com a mesma precisão e organização. Amarrou os pais e exigiu o dinheiro da família. Mas aquele não era o verdadeiro objetivo dele. Ele então foi até o quarto da filha, uma menina de apenas 10 anos. Colocou a fita adesiva sobre os seus olhos e a sua boca e a levou, tirada da sua própria casa, no meio da madrugada. Se passaram 18 horas e ninguém sabia onde ela estava. Ninguém sabia se ela ainda estava viva. E até que was placed in a green garbage bag,
stood in the bag and it was taped around her shoulders. Another garbage bag was put over her head and taped around her body. She still had a blindfold, the tape over her eyes. Acabaram descobrindo que ela foi abandonada no terreno de uma escola, sozinha e viva. O Sr. Cruel deu um ano de folga à cidade e voltou a atacar em 1990. No dia 3 de julho de 1990, o criminoso invadiu a casa da família. Diferente dos ataques anteriores, os pais não estavam em casa na hora do crime. Dessa vez, ele não enfrentou nenhuma resistência. Na casa tinha duas filhas, filha Fiona, de 15 anos, e Nicola, de 13 anos. As duas filhas estavam dormindo, e ele invadiu a casa e acordou as duas filhas. Desesperadamente, elas ficaram sem reação e cooperaram o que ele pediu. O Sr. Cruel também exigiu dinheiro para os pais. Mandou uma das filhas ligarem para os seus pais e pedirem um valor do resgate. Após isso, o Sr. Cruel a sequestrou Nicola. This is National 9 News. Good evening. A ransom demand has been made for the return of a 13-year-old schoolgirl kidnapped in Canterbury. The masked and armed abductor grabbed Nicola Linus from her parents' home over 18 hours ago. Mantendo Nicola em um local desconhecido, Nicola foi aprisionada por mais de 50 horas. Durante o sequestro, a menina foi após passar 50 horas desaparecida, o Sr. Cruel, ele a soltou em uma subestação de energia. As duas meninas que foram sequestradas pelo Sr. Cruel, que é Sharon Wills e Nicola, foram as primeiras a fornecerem informações sobre o criminoso à polícia. Sharon o descreveu como doce e gentil, apesar do sequestro, e descreveu que a voz dele era como suave. No entanto, elas não tinham muitas informações sobre ele, até porque nenhuma delas conseguiu realmente ver o rosto do Sr. Cruel. Elas descreveram a sua máscara como assustadora, sendo preta e com uma costuras brancas ao redor dos olhos e da boca. Essa foi a imagem que ficou dele, já que até hoje ninguém sabe quem é o Sr. Cruel e nem sabe o rosto dele. Em abril de 1991, o Sr. Cruel veio a cometer o que se tornou um dos seus crimes mais infames. Segundo a polícia australiana, também o último dos seus crimes. No dia 13 de abril, assim como nos outros casos, o invasor sabia exatamente o que estava fazendo e em poucos minutos a casa estava sob controle. A vítima era Carmen Chan, de 13 anos. Ela foi retirada de dentro da sua própria casa, sem que ninguém pudesse impedir. E então, o padrão se repete. Um desaparecimento total. Mas, dessa vez, algo era diferente. O tempo passou. Horas, dias, semanas. E nenhuma resposta. Nenhum contato. Nenhuma pista concreta. Nenhum sinal de onde ela poderia estar. Os investigadores começaram a considerar que o desfecho poderia não ser o mesmo. E, infelizmente, o corpo de Carmen foi encontrado sem vida. Foi encontrado um ano depois. Alguns detetives questionam se esse crime
realmente foi cometido pelo mesmo criminoso, conhecido como Sr. Cruel, quando um investigador afirmou que simplesmente não há evidências suficientes para confirmar isso, deixando o caso em aberto, sem solução, e tornando esse um dos pontos mais sombrios e misteriosos de toda a investigação. O caso Sr. Cruel permanece sem solução até hoje, sem identidade, sem uma pista que envolve o sequestrador, absolutamente nada. Um criminoso que destruiu famílias, aterrorizou uma cidade inteira, traumatizou famílias e desapareceu completamente. E nunca foi punido pelos seus crimes.